mas ainda temos um longo caminho pela frente para poder ter um sistema ferroviário decente. No caso das hidrovias, a gente tem um problema. Grande parte dos rios brasileiros é de planalto, são íngremes. E aí não rola de você utilizar esses trechos dos rios que são inclinados para fazer navegação, a menos que a gente faça igual no Canal do Panamá, que a gente construa uma eclusa, uns elevadores. Isso existe, tá? Aqui no Brasil. Há hidrovias que usam esse sistema, só que aí a hidrovia fica um pouquinho mais cara. E não dá também para passar com um barco, um navio grandão por uma hidrelétrica. E o Brasil tem muitos dos seus rios utilizando hidrelétricas. Então há dificuldades mesmo para poder melhorar o sistema de transporte, mas há espaço para poder fazer esse investimento. E a maior parte do investimento que tem sido feito nos últimos anos é justamente para poder tentar aumentar a competitividade dentro do Brasil e com o resto do mundo, o que inclui, sem dúvida, um investimento em transporte marítimo. Olha essa imagem aqui. Nela eu vejo por onde circulam a maior parte das mercadorias. E fica evidente que a maior parte dos fluxos acontecem entre Europa e Estados Unidos e dentro do Oceano Pacífico, entre a Ásia e a América e entre a Ásia e a Europa. Por quê? Hoje, a Ásia é, digamos assim, a grande fabricante de mercadorias. Para isso, ela precisa receber muita matéria-prima, que vai para lá da África, da América Latina. E uma vez fabricados os produtos, geralmente, eles vão ser vendidos ou para a Europa ou para os Estados Unidos. Por isso que esses lugares acabam sendo lugares onde você vai ter muito fluxo, cujas mercadorias, cada vez mais, são levadas de container. Sabe por quê? Diz aí, o que você acha? Ó, estão me sacaneando não. O Leandro tá igual o Gugu, não vê pergunta do chat. Eu até tô vendo, gente, mas já que tem tanta coisa pra falar aqui ainda que eu tô dando uma prioridade na explicação, tá? Vendo o tempo, eu vou tirar mais algumas dúvidas. Se não for nessa aula, eu tiro na próxima, na que começar às 8h30, tá bom? Olha aqui, ó, informação importante. Antigamente, mercadoria industrial e um monte de coisa era transportada solta nos navios. Sabe o que rolava? Ó, uma galera roubava, muita coisa quebrava, muita coisa sumia. Então o container foi uma grande inovação, porque dentro dele você consegue armazenar de maneira muito mais adequada, você consegue deixar no tempo sem precisar de um armazém, você tem muito menos chance de alguém roubar isso aqui. Claro que impossível não é, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, uns anos atrás, roubaram vigas de um viaduto, vigas de toneladas. Ninguém sabe até hoje para onde foi. Roubaram. O Rio não é para amadores, né? Roubar a taça da Copa do Mundo, pô. Roubar e derreter a taça da Copa do Mundo, cara. Que loucura, que loucura. Então, não é nada absurdo roubarem um container, né? Mas é mais difícil do que roubar uma mercadoria solta. Então, o transporte material hoje, feito em navios, se divide em dois grupos principais. As mercadorias industrializadas, que vão de container, e aquelas como o petróleo, o café e a soja, que vão ser transportadas em outros navios, os petroleiros e os graneleiros. Tá bom? Olha para esse slide. Nele eu tenho 3 tipos de transporte, cuja diferença é basicamente a seguinte. Quando você pega um produto, leva de caminhão de um lugar da origem para o destino, você só usou um modal. É raro acontecer isso, porque geralmente você precisa deslocar a mercadoria por áreas muito grandes. E aí muitas vezes é preciso utilizar mais de um modal de transporte. E quanto mais se usa da inter ou da multimodalidade de maneira adequada, mais eficaz costuma ser o transporte. Por quê? Você pega uma mercadoria, por exemplo, minério, você vai tirar o minério de ferro da mina, lá em Minas Gerais, bota num caminhão, transporta por um trecho curto, aí bota num vagão de um trem, leva pelo trecho terrestre mais longo, joga no navio. Aí do navio, tu leva lá para a China. Você usou vários modais diferentes. Você fez uma intermodalidade ou uma multimodalidade. A diferença entre eles é só se eu tenho mais de uma empresa operando os vários transportes ou se é uma única empresa. Mas fato é que quanto mais integrados são os modais de transporte, mais eficaz se torna essa matriz. E eficácia não é o forte da matriz brasileira.
Por quê? Porque temos um excesso de uso das rodovias e usamos muito menos as ferrovias do que outros países de dimensões continentais, o que faz com que a gente acabe transportando mercadorias em menor quantidade num caminhão do que transportaria num trem, gastando mais tempo para deslocar esse produto, poluindo mais a atmosfera e deixando a mercadoria muito mais suscetível a roubo, a engarrafamento e a outros vários problemas. O que temos então no Brasil é uma matriz de transporte desequilibrada. Olha a diferença da nossa matriz de transporte para esses outros países aqui. Canadá, Austrália, Estados Unidos, China, Rússia, todos, em comum com o Brasil, possuem o fato de serem países grandes. Porém, diferentemente do Brasil, eles usam muito mais o modal ferroviário do que a gente. E aí, é claro, isso ajuda com que eles sejam muito mais competitivos do que o nosso país. Isso colabora para que, no caso do transporte, eles consigam poluir menos, porque rodovias são muito menos eficientes do que ferrovias e do que hidrovias. Então isso quer dizer que se nós quisermos nos adequar à questão ambiental, reduzindo a emissão de gases de estufa, a gente precisa diminuir o uso do transporte rodoviário, tirando caminhões das ruas e os substituindo por trens e por navios. Tá certo? Deixa eu tirar uma duvidazinha ali. Deixa eu ver. A pergunta da Tainá é: como funciona esse tipo de transporte de dutos? Ah, olha aqui, ó. A dutovia, ou o uso de um duto, é muito eficiente do ponto de vista ambiental, porque nada mais é do que um sistema de canos, em que você vai, não o cano do Fluminense, né? Canos mesmo para transportar petróleo, para transportar gás natural, que é o que muito se usa lá na Europa, para transportar principalmente gás natural, e é o que se prevê implementar mais aqui no Brasil. Na verdade, essas várias linhas aqui são, na maior parte das vezes, gasodutos em estudo. O principal gasoduto que opera passando pelo território brasileiro é o Gasbol, que vem aqui, ó, de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, passa pelo centro-oeste, sudeste e vai até a região sul do Brasil, transportando gás natural. Então as dutovias são muito úteis para transportar certos tipos de mercadoria, mas não dá para ter uma matriz de transporte inteira baseada nela. O ideal era usar, para o caso do Brasil, transportes de grande capacidade, como o navio. Olha aqui, gente, quantos trens e quantos caminhões eu preciso para transportar aquilo que um navio sozinho consegue transportar. Então é óbvio que o modal aquaviário é o mais eficiente do ponto de vista ambiental e deveria ser melhor aproveitado pelo Brasil. Ele é muito usado mundo afora, sendo que é na Ásia, como eu já comentei há pouco, que mais acontece a utilização desse modal para o deslocamento de mercadorias, tanto porque eles são a grande fábrica do mundo e transportam esses produtos em contêineres, quanto porque eles recebem muita matéria-prima, ferro brasileiro que vai para lá, carvão australiano que vai para lá, o que faz com que o Pacífico seja um local abarrotado de navios e a tendência é que isso aumente cada vez mais. Olha aqui, ó. Essa imagem é só para lembrar de uma coisa que é óbvia, mas às vezes as coisas óbvias devem ser lembradas. Os aviões geralmente são a forma mais rápida para você ir de um lugar para outro, especialmente se for uma área muito distante, mas também representam a forma mais cara. Então, só vale a pena utilizá-los para o caso de mercadorias muito urgentes ou então mercadorias com alto valor agregado. É diferente do caso dos navios. No Brasil, a gente tem vários portos. Alguns são muito importantes, modernos, como o Porto de Santos, que desloca muitas mercadorias agrícolas para fora do Brasil, que exporta algumas mercadorias industriais e que é por onde entra grande parte dos produtos industriais comprados pelo Brasil. A gente também usa a navegação de cabotagem, que é a navegação entre portos do litoral brasileiro, mas usa muito menos do que poderia. Tá aqui uma coisa que você precisa ter em mente. Nós
poderíamos substituir milhares de caminhões que estão nas ruas pela navegação litorânea, porque 80% dos brasileiros moram pertinho do litoral. Então o ideal era, bota a mercadoria no navio, leva de um lugar para o outro e aí complementa o deslocamento do produto com o caminhão. Essa é a forma eficaz e a forma que a gente menos utiliza. Hidrovias a gente também tem. As mais importantes são a Tietê-Paraná, a hidrovia do São Francisco, tem várias hidrovias na região norte. Mas qual é um problema? Salvo a região norte, boa parte do Brasil tem rios de planalto. E aí, para utilizar bem as hidrovias, tem que fazer obra. É caro. Por isso que o ideal seria investirmos mais em ferrovias. Olhando para essa imagem, você até pode achar que a gente tem uma malha ferroviária muito boa, né? Mas não. Porque várias dessas ferrovias têm um traçado antigo, ligam nada a lugar nenhum. Muitas delas têm trilhos com largura diferente, é a chamada bitola diferente. Então, você não consegue conectar essas ferrovias distintas. Por isso, na prática, para além dos trens urbanos, os trens de passageiros em algumas grandes cidades, as ferrovias no Brasil hoje são usadas principalmente para o deslocamento de algumas commodities, como o ferro e a soja. Só para isso? Não, mas principalmente para isso. E uma obra interessante que está sendo feita é para conectar o Centro-Oeste à região Norte, para poder escoar as mercadorias agrícolas do Centro-Oeste pela região Norte e pelo Nordeste, porque você reduz a distância para os principais mercados consumidor, os Estados Unidos, a Europa e a China, todos situados no hemisfério norte. E para fechar, rodovias. Aqui eu tenho algumas das principais rodovias brasileiras e eu queria chamar a atenção para uma coisa que é o seguinte. Algumas rodovias começam com o número 1, outras com o número 2. Já pararam para pensar qual é a lógica disso? Não é aleatório não, tá? Olha aqui. Rodovias que comecem em Brasília e que conectem Brasília a outras partes do Brasil começam sempre com o número 0. Por exemplo, BR-040 é uma BR que conecta Brasília ao Rio de Janeiro. BRs que conectem o Brasil de norte a sul, como a BR-116 e a BR-101, começam sempre com o número 1. E BRs que sejam de leste a oeste, transversais, vão começar sempre com o número 2, como é o caso da BR-230, ou rodovia transamazônica. Aí temos também as diagonais, que vão começar ou com o número 3 ou com o número 4. Então, você pode um dia estar perdido numa rodovia e se você souber desse conhecimento, pelo menos você vai ter noção de para qual é a direção do território brasileiro que aquela ferrovia vai te levar. Aquela rodovia, na verdade, né? E aqui a última coisa, uma informação que é bem relevante e atual, acabou de ser divulgado recentemente, que a gente vai tentar colocar em prática de maneira mais acelerada o projeto para conectar o litoral brasileiro ao litoral chileno. Um grande projeto de um corredor bioceânico que, se finalizado, tende a melhorar bastante a competitividade de vários produtos brasileiros e tende a fazer com que o frete de mercadorias acabe diminuindo. Tá bom? Vou fechar por aqui, porque já falamos bastante e vocês querem algum intervalinho, né? E agora eu vou deixar vocês darem 2 prints. Dá um printzinho nisso aqui, que tem uma síntese de características dos transportes no mundo, tá? Vou contar até 3, hein? Aí depois tem mais um. 1, 2, 3. E agora é um resuminho para você saber das características principais do modal rodoviário, ferroviário e aquaviário aqui no Brasil. Lembrando que o aquaviário inclui o marítimo e o fluvial. Vai lá, dá o seu print. 1, 2, 3. Foi? Aí sim. Então com isso eu fecho a minha aula, peço perdão pelo atraso. Gente, às vezes é muito conteúdo, né? Acontece, a gente tem muita coisa para falar. Eu prefiro passar um pouquinho e falar o que é importante para vocês serem aprovados do que dar uma aula corrida sintética e deixar de dar informações fundamentais. Beijinho, volto daqui a pouco.
Tchau, tchau. Até mais. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.